de matemática, sou professor no cursinho FATEC e ETEC, né? E hoje a gente vai trabalhar com sequências numéricas. A sequência numérica mais específica a gente vai trabalhar chamada progressão aritmética. Bom, o que consiste uma progressão aritmética? Eu já disse, né? É uma sequência de números, na qual a partir do segundo número, né? Cada número é obtido a partir da soma do anterior, somando-se uma constante R. Essa constante é chamada de razão da PA, certo? E a gente dá o nominho de R mesmo. Bom, muito bem, então como é que eu faço para calcular? O A1, o A2 é obtido a partir do A1 somando a R. O A3, pego o A2 e somo R. O A4, pego o A3 e somo R. Assim por diante. Até um termo genérico AN, certo? Muito bem. Então a razão é obtida a partir de um termo menos o antecessor, certo? Nesse caso aqui eu coloquei o A2 menos o anterior. Eu pego o A2, subtraio o A1, obtenho quem? A razão, R. Muito bem. Vamos observar o exemplo aqui, né, para ficar mais claro e enxergar a lógica por trás da PA. Bom, o primeiro termo aqui é o 3. Fácil observar que eu somei 2 e obtive o 5. Para obter o 7, eu somei 2. Para obter o 9, somei 2 no 7, certo? Ou seja, vou obter o 11 aqui, somando 2. Obter o 13, somando 2. Para obter o 11, eu posso também fazer o caminho de volta. Da esquerda para a direita, eu somo uma razão. Da direita para a esquerda, eu subtraio uma razão. A mesma razão, claro. 13 menos 2, obtenho 11. 11 menos 2, vou obter 9. E assim por diante. Bom, o primeiro termo, então, como a gente verificou, é o A1. O segundo termo é o 5. Primeiro termo, perdão, é o 3, A1. O segundo termo é o 5. Terceiro termo, 7. Quarto termo, 9. Assim por diante, né? Muito bem. Agora vamos deduzir a fórmula do termo geral. Essa lógica é super importante que você entenda. Caso você esqueça na prova, isso aqui é super importante. Como funciona a progressão aritmética? Bom, então, o que eu fiz aqui? Peguei o meu primeiro termo. O primeiro termo A1 é o 3, certo? Para obter o segundo termo, eu peguei, o que eu fiz aqui? Somei 2 em quem? No 3. Quantas vezes eu somei o 2? Uma vez apenas. Então, é o primeiro termo somado uma vez a razão de 2. O terceiro termo, o A3, o que eu fiz? Eu peguei o primeiro termo, somei 2, somei 2. Quantas vezes? 2 vezes. Ou seja, primeiro termo somado 2 vezes a razão R. O quarto termo, fiz a mesma coisa. Primeiro termo, somei quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes a razão 2. E assim por diante. E vou obtendo todos os termos da minha progressão. Agora, então se eu pensar no A50, quem será? O primeiro termo somado com quantas vezes a razão? Sempre uma abaixo, reparou? Será 3, somei 2. 2, somei 1. Se é 50, então vou somar 49 vezes a minha razão. Generalizando essa ideia, o termo geral fica. Um AN é igual ao primeiro termo. Repare que o primeiro termo aparece sempre, né? Somado, quantas vezes o R? O R. Uma abaixo do N. Certo? Muito bem. Está aí o termo geral. Agora, também, em exercício vestibular, em certos exercícios, aparecem representações especiais. Né? Muito bem. Vamos pensar aqui. Utilizando o mesmo exemplo, pensando no 5, o que eu fiz para obter o 7? Eu somei quanto? Somei a razão de 2. Para obter o 3, o que eu fiz? Eu peguei o 5, o termo central, e subtraí de 2. Muito bem. Então, generalizando essa ideia, eu tenho um termo central x. Se eu vou para a direita, eu somo uma razão, x mais r. Se eu vou para a esquerda, eu subtraio a razão, x menos r. Muito bem. Para que fazer assim? Para que escrever dessa maneira? Né? Essa maneira é importante porque no exercício vai aparecer a palavra soma. Sempre que aparecer a palavra soma e PA de 3 termos, representação especial. Escreva dessa maneira. Por quê? Vamos olhar o que acontece se você somar os termos, os 3 termos. Vamos lá.
Fazendo a soma desses três termos, pegando então o primeiro termo, que é x menos r, somando com o segundo x, somando com x mais r. Observe o que acontece. O menos r cancela com mais r, fica zero. Sobrando x mais x, que dá 3x. Ou seja, a soma dos três termos da minha PA é o triplo do termo central. Certo? Muito bem. Vamos utilizar a mesma ideia agora numa PA de 5 termos. Né? Centralizo o meu x genérico, vou para a direita, somo r no x. O outro termo, somo mais r no anterior. X mais r, x mais 2r. Para a esquerda agora, x menos r. Subtrai mais uma vez a razão, x menos 2r. Muito bem. Se eu somar todos os termos da minha progressão, reparem que menos 2x, menos 2r, cancela com mais 2r. O menos r cancela com o r, sobrando apenas os x. 5x. Ou seja, a soma dos 5x vai dar 5x, claro. Muito bem. Piadinha, né? A soma então deu 5x, ou seja, 5 vezes o termo central. Muito importante isso. Agora a gente vai ver um exercício para aplicar essa ideia de representação especial, tá? E vamos lá. Então vamos ao nosso exercício de hoje, né? Para finalizar a aula e a gente poder fixar os conceitos aprendidos em sala, né? Bom, muito bem. Então nesse exercício aqui, quais são as PAs de três termos cuja soma é 12 e cujo produto é 48? Nesse caso, então, é um caso de representação especial. Por quê? No enunciado, ele diz o quê? PA de três termos. Grifa isso, muito importante. Três termos. PA de três termos, tem que lembrar de representação especial. Bom, muito bem. E ele também fala o quê? Soma dos três termos. Certo? Isso é muito importante você visualizar no exercício e grifar, né? Para não perder a representação, não esquecer, né, da representação especial. Tem que lembrar disso aí. Bom, então já que lá grifamos lá três termos de soma, representação especial, vamos montar ela. Então, montando a representação especial de três termos, uma PA. Então, vamos lá. Começa sempre pelo termo central, certo? Bom, então como é que era? Para a direita eu somava uma razão R, né? Para a direita você soma. E para a esquerda você subtrai. Então, esse aqui vai ser o quê? X menos R. Pronto, montei a minha PA de três termos, certo? Agora, ele me fala uma coisa importante. A soma dos termos é 12. Bom, muito bem então. A soma dos três termos é 12. Muito bem, isso aqui é dado do problema. Ele também fala que o produto dos três termos é 48. Bom, anotei as minhas informações. Como eu sei que a soma de uma PA de três termos é o triplo do termo central, se você não lembrar isso, você faça a soma então. Faça a soma dos três termos. Você vai enxergar a propriedade novamente. Então vamos lá. Vamos somar os três termos? Vamos lá. Vou pegar o primeiro termo, que é x menos r, somar com o x, somar com o x mais r. Se eu somar todos esses três termos, eu tenho que obter 12. Não é isso? Muito bem. Vamos lá. Menos r com r dá 0. Né? Cancelou. X mais x dá 3x. E isso tem que ser igual a 12. Pronto. Ou seja, o triplo do termo central. Lembra disso? A soma dos três termos é igual ao triplo do termo central. Muito bem. Então agora é só passar o 3 dividindo. E, portanto, o termo central x é igual a 4. Está aí a grande sacada em exercícios desse tipo. Exercícios de PA de 3 termos, de 5 termos, de ímpar termos, né? A representação especial é muito importante por causa dessa palavra aqui. No exercício soma e PA de 3 termos. Bom, achei o x. Então, minha PA, não posso substituir aqui? Claro, deve. Ficaria como? 4
menos uma razão que eu não tenho, 4 aqui também, certo? No lugar do x eu vou substituir o 4, mais a razão R que eu não tenho ainda. Bom, mas não foi à toa que ele me deu o quê? O produto dos três termos, certo? Por isso que ele me passa isso aqui, essa informação não está aqui à toa. Bom, então eu vou pegar os três termos, agora já com o x substituído, vou multiplicar. Muito bem, então fazendo 4 menos R vezes o segundo termo. Perdão, já vamos claro. 4 menos R vezes, aqui. O segundo termo é 4, né? Não é. Muito bem. Vezes o terceiro, que é 4 mais R. Peguei os três termos e multipliquei. O produto tem que ser igual a quanto? 48. Muito bem. Agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Consigo resolver isso daqui. Bom, primeira coisa que você tem que notar é nesses caras aqui. Eu tenho três fatores se multiplicando. Né? O primeiro fator sendo 4 menos R, o segundo 4 e o terceiro 4 mais R. Bom, se você notar, vamos escrever assim, ó. 4 vezes 4 menos R vezes 4 mais R. Posso trocar de lado assim? Posso. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Bom, muito bem. Reparem isso aqui é um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, resolvendo isso, ficaria assim. É o quadrado do primeiro, lembra disso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então fica 4 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Pronto. Isso é o desenvolvimento desse produto notável. Esse produto notável da soma pela diferença de dois termos. Bom, isso aqui é igual a 48 e vamos continuar. 4 vezes 4 ao quadrado dá 16 menos R ao quadrado igual a 48. Bom, ao invés de... Professor, pode fazer a distributiva, né? Não precisa. Por quê? Esse cara não está multiplicando? Posso passar ele dividindo, certo? Então vem comigo. Deste lado da equação ficaria 16 menos R ao quadrado igual a 48 dividido por 4. Porque ele passou, está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 4 vai dar quanto? 12. Então fica 16 menos R ao quadrado igual a 12. Certo? Agora, o 16 passa para lá subtraindo, fica menos R ao quadrado igual a 12 menos 16. Ou seja, menos R ao quadrado igual a menos 4. O sinal está negativo aqui, eu posso multiplicar por menos 1. Então fica R ao quadrado igual a 4. Multiplicando a minha equação por menos 1 em ambos os lados, fica tudo positivo. Agora o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. E sempre que o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 4 vai ser 2. Bom, obtive então duas razões da minha piada. Uma razão positiva e uma razão negativa. Sim, repare no exercício no enunciado, ele fala quais são as PAs. Claro, eu vou obter duas PAs. Note, uma com a razão positiva 2 e uma com a razão negativa 2. Muito bem. Então vamos ver quais são as PAs. Utilizando a razão positiva 2. Vamos ver o que acontece? Eu pego a minha PA, qual que era? 4 menos a razão, ou seja, 4 menos 2, certo? O segundo termo é 4, o terceiro termo é 4 mais 2. Obtive então qual PA? 4 menos 2 dá 2. 4 aqui, e aqui 4 mais 2 dá 6. Muito bem, essa é uma das minhas PAs. Muito bem, agora outra razão. Fazendo a PA para a razão negativa, razão menos 2. Bom, muito bem, opa, caiu aqui. O termo central não é o 4? Eu não vou subtrair agora, subtrai para lá,
4 menos 2, 2. 4 menos 2 fica 4 mais 2, dá 6. Reparem que inverteu, né? Isso, vai inverter. Tá? Essa é uma PA crescente, finita, 2, 4, 6. E essa é uma PA decrescente, 6, 4 e 2, também finita. Certo? Muito bem. Espero que tenham gostado da aula e até mais. Até a próxima. Tchau!